Olá, queridos, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos à primeira semana de leitura das Escrituras, né? Se você está assistindo esse vídeo é porque você já leu o primeiro dia, quinta-feira, sexta, sábado e domingo. Então, se você está assistindo esse vídeo é porque você já leu de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 8, e Mateus, do capítulo 1 ao capítulo 4. Eu aconselho, se você ainda não fez essa leitura, não assista esse vídeo. Só assista ao vídeo a partir do momento que você realmente assistiu, leu o conteúdo programático do nosso curso, né? Vou chamar de curso, tá? Lendo a Bíblia, eu não consegui ainda encadernar, lendo a Bíblia com os meus alunos. Hoje nós vamos ter realmente uma aula. Hoje eu vou precisar explicar o livro do Gênesis e o livro de Mateus. O objetivo desse momento é fazer você entender o contexto geral do livro, né? Quando foi escrito, por que foi escrito. Depois de responder algumas perguntas que foram enviadas no nosso WhatsApp privado, faremos isso com Gênesis e depois com Mateus. O próximo vídeo, que vai ficar disponibilizado na outra semana, já não vai ser necessário fazer a apresentação do livro. Então a gente já vai direto para o que você leu, respondendo as questões que vocês enviarem, tá bom? É uma forma de nós estarmos auxiliando você na leitura da Bíblia neste ano, ok? Vamos ter uma palavra de oração? Vamos pedir ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente e tudo que a gente faça aqui, de uma certa forma, glorifique a Ele. Que tudo seja para a glória dele. Convido você a fazer isso comigo. Vamos orar. Pai, humildemente nos colocamos diante de Ti para produzir esse primeiro vídeo, com o intuito, Senhor, de levar os meus irmãos que estão do outro lado não apenas a leitura do texto, mas também a compreensão básica daquilo que eles estão lendo. E para isso peço o auxílio do amigo Espírito Santo, o único que pode nos ajudar a entender realmente que tu és o Filho de Deus e as tuas palavras. Senhor, sem o teu auxílio, sem o auxílio do Espírito Santo, nossa mente não será iluminada e a gente não vai compreender o que está escrito. Nos ajuda, Senhor, a compreender para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Sem mais delongas, eu vou tentar ser rápido, embora o vídeo, a aula ficou longa, né? Mas eu vou tentar não gastar mais do que 30 minutos. Eu vou tentar ao máximo, tá? Lendo a Bíblia com os meus alunos. Eu tenho 3 pedidos a fazer. Primeiro, se inscreva no canal, ative aí a sua inscrição. Tem um sininho também aí em cima, aí você marca o sininho. E também deixa um like e um comentário sobre o vídeo. Deixa para colocar o comentário depois que você assiste, tá? Se quiser fazer mais alguma pergunta, pode fazer. A gente pode, na próxima semana, estar respondendo a sua dúvida aqui. Então, se ficou alguma dúvida pendente, só depois de assistir todo o conteúdo você pode escrever a sua dúvida. Talvez eu tenha tirado ela durante a gravação desse vídeo. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e também um comentário sobre a aula, tá bom? Eu me chamo Jonathan Zeder, somos professor de teologia e presbítero na Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco. Nós lecionamos teologia há mais de 11 anos. Então, estamos aí trabalhando, temos diversos cursos, inclusive, para você que se inscreveu nesse canal, tem uma diversidade de aulas absurdas, não é? Eu tenho 17 cursos gravados e geralmente deixo 2, 3 aulas dos cursos, principalmente a primeira aula, ela fica gratuita. Eu tenho uma imensidão de conteúdo para você consumir, assistir e ser abençoado, tá bom? Nós temos doutorado e mestrado em teologia e diversas especializações na área de teologia e educação, né? Sou professor de história, sou pedagogo e também professor de teologia. Então, a gente agrega essas disciplinas afins para trazer um conteúdo, vamos dizer assim, mais robusto daquilo que ensinamos. Vamos para o Antigo Testamento. E sempre que a gente começa com o Antigo Testamento, a gente precisa entender
que a gente está entrando em um ambiente onde será explicada a origem de tudo. E para isso, eu precisei voltar bastante para explicar a importância do Antigo Testamento, e em especial o Pentateuco, porque nós estamos lendo Gênesis. Um detalhe que a gente precisa entender para a gente seguir sem tomar um caminho errado. A pergunta é: como você acha que pensava o povo hebreu que saiu do Egito? E por que eu gosto de fazer essa pergunta? Inclusive, uso ela no seminário. Porque o povo passou 430 anos no Egito. Parte desse período foi como escravo. Então, a mentalidade do judeu, né, daqueles mais de 70 que saíram com Jacó e ficaram em Gósen, estiveram ali com suas famílias, habitaram, cresceram, se multiplicaram. Tiveram contato com a teologia pagã dos egípcios. Tinha uma promessa feita por Deus de que Deus os tiraria de lá. Tinha uma promessa de herdar a terra prometida. Mas como vocês acham que as novas gerações foram forjadas? Lembrando, eles não têm um livro ainda. Né? O primeiro livro a ser escrito da Bíblia será Jó. Jó. Depois Gênesis. A gente não vai entrar em detalhes, ambos são de autoria do Moisés. Mas o livro mais antigo da Bíblia, com toda certeza, é Jó. Ok? Como você acha que teologicamente esse povo pensa? Porque é um povo que a gente vai ver mais na frente, no Êxodo, vai querer voltar para o Egito, vai adorar divindades pagãs, fazer um bezerro de ouro. É um povo desobediente, ao ponto do próprio Deus dizer que não vai com eles para a terra prometida. E aí é interessante notar que o que é que Moisés está fazendo com Gênesis? Moisés está dando ao povo respostas e trazendo à luz informações que eles precisam para que a teogonia do Egito, né? Teogonia é o nome que se dá dentro do aspecto da teologia ao pensamento sobre os deuses de outros povos. O nome disso é teogonia. Então, a teogonia do Egito é baseada em Ra, que é o deus Sol, é baseada em Ísis, que é o rio. O rio é Rapi, mas Ísis dá origem ao rio, né? O choro dela pela morte de Osíris dá origem ao rio Nilo, né? Que é o deus Rapi. Então, você tem Ísis, Osíris, Horus e outras divindades que são cultuadas, e o povo de Deus está no meio disso aí, e eles não têm conhecimento do seu Deus. Conhecimento do seu Deus no sentido pleno. O próprio Deus vai dizer isso mais na frente a Moisés, em Êxodo, né? Eu não fui plenamente conhecido, eu quero me revelar agora. Então, o que é Gênesis? Gênesis é Deus dizendo quem ele é, mas não se apresentando assim, ó, eu sou Jeová, o Todo-Poderoso. Não, não. É o Deus que faz as coisas. Então, quando você abre Gênesis, entenda, é uma apresentação do Deus que criou todas as coisas. É assim que funciona. Então é por isso que a premissa de Moisés não é dizer quem Deus é dizer quem fez todas as coisas. Entende? Moisés não está dizendo, ó, esse Deus que eu sirvo, que é o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele é maior do que o mar. Não, não. Ele é o criador do mar. Ele é o criador dos céus e da terra, é o criador do sol. Então, essa informação ela é vital para você entender Gênesis. Gênesis está sendo entregue a um povo que não conhece Deus. E essa forma como Deus está se apresentando como Criador, Todo-Poderoso, é para que o povo o conheça. Essa informação é vital para a gente seguir. Ok? Vamos lá. Sem dúvida, Moisés foi mais que um autor, né? Ele sim foi o sintetizador das tradições orais. O que é uma tradição oral? É aquilo que é passado de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, né? E ele foi o primeiro escriba, né? Eu coloquei quem sabe escritas, né? Porque o livro do Gênesis, a gente sabe que foi tradição oral, mas as genealogias possivelmente tenham sido escritas, né? Em algum tipo de
do material. O Pentateuco são 5 livros, que vai de Gênesis a Deuteronômio, que vai apresentar a perspectiva divina sobre o surgimento do universo, da nação de Israel, bem como também o papel que ele desempenharia no plano de Deus, no caso aqui ele, Israel, ok? O livro recebeu esse formato mosaico nos fins da jornada de Moisés nas Campinas de Moabe, né, por volta do ano 1445. E isso aqui é aproximado, tá? Antes de Cristo, pouquinho antes deles entrarem em Canaã. Nesse livro do Carlos Oswaldo Pinto, um dos grandes eruditos em teologia do Antigo Testamento, e um material que eu gosto muito é o livro Foco e Desenvolvimento, ele diz o seguinte na página 27. O Pentateuco aparece em primeiro lugar em todos os arranjos do cânon do Antigo Testamento. Esse termo cânon é a vara de medir, não é? Isso aí é para a introdução bíblica, não dá para explicar hoje, mas são os livros sagrados. Então tem a cânon como livro sagrado. Toda vez que você encontra um volume de livros sagrados do Antigo Testamento, Gênesis sempre é o primeiro. Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio depois. Então esses livros chamados de Pentateuco estão sempre juntos. Isso confirma a premissa de que esses 5 livros são fundamentais para o estudo e a compreensão de todos os demais. Então, se você não entender a Torá, é assim que é chamado os 5 primeiros livros, você não vai entender os demais. A teologia presente nas narrativas, as prescrições e discussões desses 5 documentos oferece padrões ou modelos, às vezes moldes, né? A ideia de moldes aqui, modelo e molde, precisa ser melhor entendida, né? O modelo é o que deve ser, o molde é o que cabe, né? Deus não dá moldes ao povo, Deus dá modelo. Deus dá modelo. Pelos quais as estruturas teológicas e os demais livros devem ser observados e formulados, né? Então, toda a discussão teológica vinda do Antigo Testamento parte do Pentateuco. Então, o que você precisa pensar? Né? O papel da revelação do ser de Deus, o teor doutrinário dos livros, a questão evangelística dos livros. Será que no livro do Gênesis tem alguma coisa sobre o evangelho? É claro que sim, né? Gênesis 13:15, quando Deus diz que vai enviar o seu filho. A função normativa dos livros, a possibilidade da preservação dos livros e, principalmente, porque eles apontam para Cristo. Sempre que você for ler esse tipo de conteúdo do Antigo Testamento, você precisa procurar o projeto de Deus em andamento, que é o envio de Jesus. Então, sempre procure entender isso, né? Sempre procure buscar isso. O nome do livro é Breshit, né? Não se diz Bereshit, né? Mas Breshit. Breshit, né? A terminologia Breshit é princípio, começo, não é? E a frase no princípio vem disso, né? Breshit. Bereshit bara Elohim. É assim que está escrito. Gênesis 1:1, né? No princípio, Deus criou. Ou criou Deus, né? Como está na nossa versão Almeida Corrigida. Que mais que eu tenho aqui? A data. A gente já conversou sobre datas que vocês terão em casa. Um detalhezinho. É possível que esse livro tenha sido escrito nos 40 anos no deserto. É possível. Por isso que coloquei, embora fosse possível Moisés escrever esse livro no exílio de 40 anos em Midian, possível. Porque você vai encontrar bons livros que vão dizer isso. Aí eu coloquei em negrito. É duvidoso que ele tivesse a motivação humana ou a inspiração divina para compor esse monumental obra literária. Então, é possível sim. Nós acreditamos que Jó foi escrito lá, né? Sobre o sofrimento. Deus está ensinando Moisés sobre a dor. Então, é possível que o livro de Jó tenha sido escrito mesmo antes do povo chegar ou assim que Moisés chegou e viu o povo sofrendo no Egito. Mas é um pouco complexo de aceitar que Moisés tenha escrito o Gênesis, né? Fora, vamos dizer assim, do deserto dos 40 anos que ele passou com o povo. Então, eu sou adepto, né? O Samuel Schutz e outros autores do Antigo Testamento acreditam que o livro foi escrito, sim, na peregrinação. Ok? O limite de Gênesis, agora a gente começa a ver Gênesis.
Eu estava até agora falando do Pentateuco, né? O limite de Gênesis é absurdo, né? Ele começa com vida e termina com morte. E deixa um gancho para o próximo livro. Então, o autor de Gênesis é o autor de Êxodo. Isso aí não temos dúvida. Qual é o objetivo? Primeiro, o objetivo é histórico, que é proporcionar uma narrativa autêntica da origem nobre do homem, né? O homem em si ele não é uma evolução de uma espécie, ele é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. A gente vai falar sobre isso. Sua queda em relação ao pecado, as consequências dessa queda, a corrupção geral e os julgamentos de Deus e como Deus começa a mudar o rumo da humanidade através do seu reino com a chamada de Abraão. O objetivo do livro, no sentido teológico, é salientar a soberania de Deus sobre toda a criação, no caso, Deus é o criador de todas as coisas, e o homem é responsável em relação às suas atitudes diante desse Deus, tá? Teologicamente, temos esse detalhe. A história de Gênesis começa com a criação do universo e do homem e termina com a morte de José, o último dos patriarcas. O período de tempo está especificado na narrativa como sendo entre o início até José de 2.369 anos, aproximado. Tá? Aproximado. Tenham cuidado com datas. De onde o senhor tirou isso? Né? A ideia da cronologia dos maçoretas. Tá? Depois faça uma pesquisa sobre esse tema. Gênesis possui uma dupla divisão. E vocês estão na primeira parte ainda da divisão de Gênesis. A primeira vai do capítulo 1 até o 11, onde nós temos as histórias das origens, onde tudo começa, de Gênesis 1 a 11. Tá? Então, um detalhezinho, sempre Deus parte do geral, de uma revelação geral para uma revelação particular. É assim que Gênesis é apresentado. Depois nós temos a origem dos patriarcas, da história de Israel. Vai do capítulo 12 ao 50. Então, como vocês leram até o capítulo 8, vocês ainda estão dentro da primeira divisão de Gênesis. Gênesis é dividido em dois blocos, do 1 ao 11, do 12 ao 50. Ok? E aí eu coloquei aqui as divisões. Vocês estão terminando a leitura do dilúvio. Então, na próxima aula, a gente ainda deve comentar algo sobre o dilúvio, que é o capítulo 9. E depois vamos falar sobre a Torre de Babel e o início das raças, que é algo que muita gente se complica, né? E aí a gente vai entrar nas histórias dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. Se você prestar atenção, é exatamente assim que o livro está organizado. A primeira parte, a história primitiva da raça humana. A segunda parte, a história patriarcal da raça hebraica. É exatamente assim que o livro está dividido. Ok? O que é que vocês leram essa semana? Vocês leram sobre a criação? E é importante falar sobre isso, né? A criação, ela se dá pelo próprio Deus, com o poder da sua voz. No princípio, Deus cria todas as coisas. O que é que existia antes de Deus dar origem às coisas, né? Uma vez perguntaram a Agostinho isso. E ele respondeu de forma bem sarcástica: eu não vou fazer isso com vocês. Isso que não é uma aula teológica em si. É uma aula teológica, mas não é um seminário. Falar em seminário, as vagas na STADEB estão abertas, tá bom? Você que é daqui de Recife, Jaboatão, Carpina e Caruaru, podem fazer as inscrições para estar estudando conosco na Escola de Teologia das Assembleias de Deus aqui no estado de Pernambuco. Então, se você deseja conhecer realmente teologia, não é? Você pode fazer isso. Procura aí uma unidade. No Instagram da STADEB tem lá os telefones e você consegue saber sobre inscrição, data de início de aulas e ter a oportunidade da gente se ver lá, estudar juntos, aprender a palavra de Deus. Mas voltando à questão da criação, o que Deus fazia, a pergunta foi essa, quando não havia nada? A resposta é: Deus se amava. E vamos estudar isso nas lições da escola dominical. O pai ama o filho ama o pai. O filho ama o espírito ama o filho. O espírito ama o filho e ama o pai. É algo belíssimo. Algo belíssimo. Quando Deus resolve criar todas as coisas,
Gênesis vai tentar explicar isso em uma linguagem que nós, como seres humanos, vamos tentar entender. Isso não quer dizer que a gente vai conseguir entender tudo. Mas o que a gente precisa saber, nós vamos ter em Gênesis. Gênesis também é um livro sobre crer, né? Existem coisas em Gênesis que para algumas pessoas não vão fazer muito sentido. Então você precisa de fé. Mas depois que a gente vai crescendo, no sentido do conhecimento bíblico, e eu confesso isso como professor de história que sou, e agora também estou estudando geografia, né? Estou me formando em geografia. Você vê que realmente Deus cria, tá? Isso não pode ter vindo do nada. É impossível. Os bons físicos dizem, né? O nada, nada produz. Então, tem que ter alguém que está fora de tudo isso, para criar tudo isso com poder. Tem que ser alguém grande, majestoso, que cria todas as coisas. Então, Gênesis apresenta esse Deus grande, que com o poder da sua palavra e o poder do seu espírito, cria todas as coisas. Depois vocês leram sobre a criação do homem e mulher. No capítulo 1 eles são apresentados. No capítulo 2 é dito como ele é feito. E lembra que eu falei que eles, dentro do livro de Gênesis, existe sempre algo do geral para o particular? Sempre vai ser assim. Então, por exemplo, algumas pessoas dizem assim, a primeira vez que Abraão aparece na Bíblia é o capítulo 12. Errado. Bem errado. A primeira vez que Abraão aparece na Bíblia é no capítulo 11, quando os semitas vão gerando filhos e aparece lá Tera. Tera gerou, aí vai dizer, ó, Naor, Abrão, tem um outro que esqueci. Então são 3 irmãos, tá? Então a primeira vez que Abraão é citado na Bíblia não é em Gênesis 12, ele é citado antes. Quando a gente for falar da Torre de Babel, eu explico uma outra questão, que é o capítulo 10. Mas aqui nós temos, do capítulo 1, a criação geral, e depois nós temos uma particularidade na criação, que é como Deus fez o homem. Não é? Como foi esse façamos o homem à nossa imagem? Por que Deus não disse terra produza o homem, como Deus disse dos animais? E sim façamos. E como foi que Deus fez? O capítulo 2 explica. Deus fez o boneco, soprou nele, e o homem foi feito Nefesh Hayah, alma vivente, né? Garganta falante. Um ser em que ele coloca do seu espírito nesse ser humano. Ele coloca uma centelha de si dentro do homem, para que esse homem pudesse conversar com ele, conhecê-lo, para que esse homem pudesse dialogar com ele. E depois, como é feita a mulher, né? Tirada do lado de Adão, formada a partir de uma obra gloriosa de Deus, que Adão vai louvar, né? A Deus pela criação de sua esposa Eva. Então, em Gênesis 1 é apresentado a criação geral. Em Gênesis 2, a parte particular. E qual é a parte particular? A criação da mulher e do homem, como Deus fez. E eu já preciso responder uma questão. A mulher de Gênesis 1 é Lilith e a mulher de Gênesis 2 é Eva? Bem, essa ideia de Lilith, né, ela é oriunda do mundo pagão. Não existe isso dentro da teologia judaica peso para fazer essa explicação. Lilith é uma figura muito mais de um demônio do que de uma mulher em si, né? Ela é chamada de rainha dos demônios dentro do pensamento mitológico, né? Mitológico, não é bíblico. Então, se alguém já ouviu falar, né, em Lilith, a primeira mulher de Adão, isso é mito, tá? A mesma mulher de Gênesis 1 é a mesma mulher de Gênesis 2. O mesmo homem de Gênesis 1 é o mesmo homem de Gênesis 2. Ela vai receber o nome de Eva no capítulo 3. Ela é chamada em Gênesis 2 ainda de varoa, ou de mulher. Adão vai dar o nome da sua esposa quando ela concebe e ela inicia o processo de ser mãe. Ele vai dizer, seu nome será Eva, porque ela é a mãe de todos os seres viventes, né? Dos seres humanos que vão passar a surgir. Então é a partir do capítulo 3 que Eva recebe esse nome.
Mas eu acho que isso você já percebeu, né? E aí vem o pecado através de Satanás, né? Ele tenta Eva e consegue ludibriá-la. E o pecado traz destruição a todo um projeto. O homem, em vez de comer do fruto da árvore da vida para ter mais tempo com Deus, acaba comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, tentando ser igual a Deus, e será banido do jardim com consequências. Para a mulher, ela vai sentir uma dor exagerada no parto, não é? Multiplicarei a tua dor, né? E uma vez um aluno perguntou: essa ideia de multiplicar a dor quer dizer que ela já tinha tido filho? Não. Quer dizer que quando ela tivesse filho, ela lembraria que não era para ser assim. Não era para sentir tanta dor. Essa é a ideia. Não era para doer tanto. Mas dizem que é uma das maiores dores que se sentem, né? Aqui deve ter mãe que teve filho e sabe que é uma dor terrível, não é? Eu não tenho a ideia desse tamanho da dor, mas disse que é uma dor intensa e absurda. Então, Deus, essa é a penalidade pelo pecado da mulher. Qual é a penalidade para o homem? Você não vai ter uma vida fácil agora. Antigamente você tinha um jardim para tomar conta, agora o jardim não mais existe. Você vai para um ambiente inóspito, cheio de espinhos e cardos. Você vai ter que suar para levar comida para casa. E para a serpente que a princípio tudo indica não rastejava, né? Eu vou responder isso daqui a pouco, mas é bom já dar um spoiler. Ela era como qualquer outro animal com patas, né? Eu comparo muito a um jacaré, mas a partir do momento que pecou, foi usada por Satanás, porque ela era astuta, né? Astuta. As serpentes são astutas, né? E aí Satanás se utilizou desse animal para provocar Eva e ao pecado. Você também não deve se escandalizar em Satanás usar um animal para fazer alguma coisa. No Novo Testamento, os demônios pedem a Jesus para ir para os porcos, tá? Então, não se assuste com essa questão de possessão de animal. Acho que a gente tem outros temas mais pesados para entender aqui, tá? Então, sim, o pecado de Eva e de Adão foi algo tão absurdo que eles foram banidos. E aí depois você tem a tragédia na família, a morte de Abel por Caim, né? Caim vai matar o seu próprio irmão depois de um culto, aonde Caim, em vez de melhorar e servir a Deus com alegria, ele vai pecar. Depois você tem uma lista absurda de genealogia, e é a primeira vez que isso aparece na Bíblia, né? E ela é importante para que a gente entenda a linhagem e a diferença entre a família de Caim e a família de Sete, porque a família de Caim cresce amaldiçoada, distante de Deus, não há nenhum momento, nenhum deles, o desejo de se voltar a Deus. Já a descendência de Sete preserva o nome de Deus. Quando ele tem um filho chamado Enos, eles começam a invocar o nome do Senhor, e aí você tem uma distinção entre justo e ímpio, né? Depois, o próprio capítulo 6 vai nos mostrar que todo mundo agora, pela mistura dos filhos de Deus com os filhos dos homens, com as filhas dos homens, eles começam a ter família juntos e provocam um cataclisma, né? E aí já tem uma questão que será respondida mais na frente, mas um spoilerzinho. Se a gente está falando de seres humanos no capítulo 5, por que no capítulo 6 os filhos de Deus seriam anjos? Tá? Se você está lendo sobre gente, o capítulo 5 inteiro está falando sobre gente. Por que no capítulo 6 a gente estaria falando de anjos? Ah, porque em Jó, os filhos de Deus são os anjos. Verdade. Mas também os filhos de Deus são descendência de Abraão, os filhos de Deus hoje é a igreja. Então, o que diz o que é o filho de Deus é o contexto. E o contexto do capítulo 5 e 6 de Gênesis é seres humanos. Não há anjos aqui. Até porque quando há um anjo, a Bíblia faz questão de dizer. Por exemplo, quando Eva e Adão foram expulsos
do jardim. Deus colocou uma espada flamejante circulando o jardim e 2 anjos protetores para guardar a porta. Então, quando é anjo, a Bíblia fala que é anjo. Quando é homem, a Bíblia diz que é homem. Então, Gênesis 5 é a chave para entender Gênesis 6. Ok? Vou voltar nisso quando for responder a pergunta lá, mas acho que já deu para entender do que eu estou dizendo, né? Aí a ira de Deus vem, Deus resolve destruir tudo, encontra uma família no capítulo 7 que ele poupa, a família de Noé, um descendente de Sete, e essa família é salva, o dilúvio chega, destrói todo mundo e o dilúvio passa. Então, essa é a leitura que você fez essa semana. Quais foram as perguntas mais frequentes que eu recebi no WhatsApp? Por que no capítulo 1 se fala tarde e manhã ao invés de manhã e noite? Essa pergunta ela é muito interessante porque a gente precisa entender como é que a mente dos judeus funciona. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo, são 18h33. 18h33. Para o judeu, o dia começa, né? O dia começa quando a tarde chega. É por isso que eu estou gravando isso no sábado, tá? Hoje é sábado, dia 3 de janeiro. Eu estou gravando esse vídeo, é 18h33. Hoje já é domingo para os judeus. Para o judeu não é domingo quando dá 0 horas, mas quando o sol se põe. Então é tarde, manhã. Vejam, tarde, manhã, o primeiro dia. Aí depois vamos ter o que de novo? Tarde, manhã, o segundo dia. Tarde, manhã, o terceiro dia. Tarde, manhã, o quarto dia. É assim que eles contam. Então, como eles são regidos por um calendário lunar e não solar como o nosso, eles começam a contar o dia quando o dia declina. Então é sempre tarde e manhã. Tarde e manhã. Essa é fácil. Das perguntas que fizeram, essa é a mais fácil. Vamos lá. A segunda pergunta. À luz do verso 1, na realidade não é verso 1, é verso 3, não é? Vamos conferir aqui? Gênesis, capítulo 1. Como é que eu copiei e colei a pergunta? Eu acho que é o capítulo 1, né? À luz do capítulo 1, no princípio que Deus fez a terra, verso 1, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. 1 e 3, tá? Para quem fez a pergunta, eu já vou até corrigir aqui no nosso PowerPoint, para quando foi enviado para vocês já é correto. No verso 3, capítulo 1 e verso 3. Então, voltando à pergunta. Vamos lá. A luz do verso 3 não é o sol. Ele foi feito no quarto dia. Que luz é essa? Muito boa. Lembra que tá tudo um caos, né? Tá tudo um caos. Existem diversas teorias para explicar por que a Terra estava sem forma e vazia. Eu vou usar a mais simples, que é a que eu acredito. Tá? Não acredito na teoria do caos, Deus criou tudo perfeito, aí veio Satanás e acabou com tudo, Deus teve que recriar. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Pelo menos não é isso que a maioria dos bons eruditos, e aí estou citando Adalto Lourenço, estou citando o próprio Norman Geisler, né, na Enciclopédia Apologética, e tantos outros comentaristas que vão afirmar que Deus está pondo ordem na criação. É como se a matéria-prima estivesse sendo ainda produzida, né? A matéria-prima está lá e Deus está produzindo a partir da matéria-prima todas as coisas. Se você entender isso bem, por exemplo, os luminares são criados no quarto dia. No quarto dia, os luminares aparecem. Então, se apenas no quarto dia os luminares aparecem, essa luz não pode ser a mesma luz lá de Gênesis. No caso, Gênesis 3. Por que não pode ser?
Porque a luz de Gênesis, capítulo 3, é uma luz cósmica. E o que seria essa luz cósmica, irmão Jonatas? Seria uma luz acima das outras luzes. Então, o que Deus está criando, o que Deus está fazendo é algo tão absurdo, tão maravilhoso, que primeiro ele está pondo ordem no caos. E essa luz possivelmente irradia dele mesmo. Deixa eu mostrar para vocês aqui os dias da criação. Eu coloquei também aqui no nosso material, vocês vão receber isso aqui, tá? Mas dá uma olhada nisso aqui. Olha que interessante. No primeiro dia, Deus fez dia e noite, né? Depois, no segundo dia, Deus fez as expansões, embaixo e em cima. Só tinha água na face do abismo, né? Abismo aqui, água. Então não tinha porção seca. No terceiro dia, Deus faz aparecer os continentes e as vegetações. Era um continente só, tá? Que a gente aprendeu a chamar de Pangeia, e está correto. Lembra que sua professora de geografia mandou você recortar todos os continentes e tentar juntá-los? Porque eles eram um só mesmo, né? A Bíblia chama de a porção seca. Depois Deus forma os corpos celestes no quarto dia. Então, Sol, Lua e Estrela só aparece no quarto. Depois Deus faz os peixes e, por fim, cria o homem e depois descansa. Então, a ideia presente, né? A pergunta é, que luz é essa? Acreditamos que essa luz seja uma luz do próprio Deus. Então, a luz do capítulo 1 e o verso 3 não é o Sol. O Sol vai aparecer no quarto dia. Também não é uma outra estrela, né? O Sol é uma estrela de quinta grandeza. Então, não. Estamos falando que Deus está dividindo trevas e luz. O ambiente onde Deus vai residir, onde os anjos vão residir, e agora Deus vai transformar o ambiente onde os homens vão residir. Isso é tão bonito que aqui em cima Deus está fazendo, que quando o salmista escreve sobre a criação aqui embaixo, diz que os anjos começaram a glorificar a Deus em ver a beleza que Deus estava trazendo desta esfera para essa de cá. O texto bíblico chega a dizer que eles rejubilavam, né? É um júbilo maior, um regozijo, tá? Então são realmente duas luzes distintas. A luz do versículo 3 é uma luz que vem do próprio Deus. Então você pode confirmar nos comentários que eu vou citar no final da aula. E a luz do capítulo 4, realmente o sol e a lua, como está escrito lá. Vamos em frente. Já passei de meia hora de aula e eu nem comecei Mateus. Qual o fruto que Eva comeu? De onde vem a questão da maçã? A gente não sabe qual é o fruto, tá? Tudo é especulação. A maçã surge no período medieval. E aí a maçã era vista, não é, como uma fruta, uma fruta pela sua cor intensa, ela aparenta ser desejada, né? Desejável. Então, no período medieval colocaram a maçã, mas não foi maçã não. Porque o pecado de Adão passou para mim, eu não comi do fruto. Porque Adão é o seu representante. Eu já ouvi a esdrúxula questão de alguém dizer assim, se fosse eu, não comia. E a gente faz besteira todo dia. Imagina se a gente estivesse lá. Então, ele era o seu representante, como Cristo também foi o seu representante. Né? Do jeito que você herdou o pecado de Adão, isso aí já está lá em Romanos, a gente vai ver mais na frente, você também herdou de Cristo a graça. Herdou de Cristo a oportunidade de ser chamado filho de Deus, como Paulo vai dizer, tá? Então, embora você não estivesse lá fisicamente, Adão estava representando você. Aqui é o slide dos dias que eu já apresentei. Vamos para as próximas perguntas. Quem casou com Caim e que marca Deus colocou nele? Caim casou com uma de suas irmãs. Não se assustem. Até a terceira geração, Deus permitiu isso, depois não foi mais permitido. Não se assuste, né? Adão casou com o clone dele, né? Adão casou com alguém formado dele mesmo.
ao ponto de dizer, essa agora é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ele não está falando ali de algo que muita gente pensa que é o casamento, né? Eu sei que fica bonito, mas Adão está dizendo, eu sei que ela foi tirada de mim, ela compartilha o que eu tenho, quem eu sou, é alguém parecido comigo, tá? Então, não se assuste. Só tinham eles mesmos, eles casaram entre si, e aí houve a segunda, a terceira geração. A partir da terceira geração, a gente já não vê mais isso. Qual foi a marca? Não vou especular. Uma coisa que eu posso dizer, não foi a cor. Não foi a cor. E como é que eu tenho certeza que não é a cor, né? Na década de 90, houve um grande pregador, que hoje é deputado, que disse que é a cor negra, né? E ele esqueceu de um detalhe. Toda a descendência de Caim foi destruída no dilúvio. Ninguém se salvou. Então é impossível que tenha sido a cor, tá? Além de ser muito preconceituoso, né? Tem uma seita que diz que a cor, né? Até eles tentaram se retratar, é uma seita americana, muito conhecida, muito conhecida. Eles dizem que os negros, né, a gente que é negro, somos maldiçoados porque não nos juntamos a Deus na batalha contra Lúcifer. É um absurdo. Olha, quando você vai estudar ciência da religião, você se assusta. Tá? Tá lá no livro deles lá. Eu não vou mencionar porque não é sobre isso, mas não foi a cor, tá? Não tem nada a ver com cor. Era algo que fazia as pessoas ficar chocadas quando olhavam para ele. A gente não sabe se foi algum tipo de enfermidade, mas foi alguma coisa que deformou ele. Deus disse que alguém que visse ele, ao vê-lo, ia perceber que Deus tocou nele. E aquela pessoa, ninguém tocaria nele, né? Como quem diz assim, já fizeram com ele. Algum tipo de deformidade aconteceu com ele, a gente não sabe. Mas com certeza não foi a cor. Não foi a cor. Repito, não foi a cor. A descendência de Caim foi exterminada no dilúvio. Vamos em frente. Quem são os filhos de Deus em Gênesis? Anjos ou homens? A gente já explicou isso, né? São homens. No capítulo 5 nós temos a genealogia. No capítulo 6 nós temos a mistura daqueles que serviam a Deus com aqueles que não serviam a Deus. E aí você tem um grupo de pessoas que não tem mais o Senhor e Deus vai destruir todo mundo. Não tem nada a ver com ser híbrido, até porque Jesus no Novo Testamento vai nos dizer, não é? Quando vai falar sobre aquela mulher que teve 7 maridos, Jesus diz que nos céus os anjos não casam nem se dão em casamento, eles não procriam, não tem condições. Mas eu já ouvi falar nos Néfilim, já ouvi falar em... Certo, isso tudo é teogonia. A gente está falando aqui de Bíblia. A Bíblia diz que eram homens. E Jesus diz mais na frente que os anjos não procriam, não casam. Eles não têm atração, eles são seres assexuados. Os filhos de Deus são a descendência de Sete. Ok? Vamos em frente. A arca cabia realmente esses animais, no caso, esses animais todos? Sim, cabia. Vou mostrar. O dilúvio foi global ou local? Vou responder as duas agora. Está aqui o tamanho da arca. São em tamanho 24 carros ou 12 ônibus, né? 14 de altura, 23 de largura e 133 metros de comprimento. Isso dá mais ou menos 4 andares de prédio, né? Tem o térreo, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Seria mais ou menos 1.287 cubos desses que o pessoal transporta em navio. Olha o tamanho da arca comparado ao elefante, ao avião, que é um dos maiores meios de transporte que temos hoje. Olha o tamanho da arca para o elefante. Outro detalhe: acreditamos que os animais que entraram na arca não eram adultos, eram jovens animais. Então,
eram elefante de médio porte, girafa de médio porte. A gente acredita que até os dinossauros entraram na arca, não é? Porque a Bíblia vai dizer que Jó viu o Leviatã e o Behemoth. Então, se ele viu um animal que tinha uma cauda que derrubava o cedro do Líbano, depois você procura o cedro do Líbano, é uma árvore enorme. A cauda desse animal arrastava o cedro do Líbano. Quando ele entrava dentro d'água, o rio, né? E a tradução João Ferreira de Almeida para hipopótamo é muito pobre para o que nós temos lá, né? Monstro marinho. A própria tradução para baleia no Novo Testamento sobre Jonas está equivocada, né? O texto de Jonas lá diz Dag Gadol, monstro do mar, um ser que desce até as profundezas da terra. Então, acreditamos, e aí aprendi isso com o Adalto Lourenço, com muita gente boa, né, que eu tive a oportunidade de estudar, de fazer cursos, de que os animais precisavam ser jovens para que eles pudessem procriar. E um outro detalhe, a arca ela ficava abaixo do nível da água mais da metade. E a maioria dos animais, em temperatura baixa, eles hibernam. Então, os animais como leão, como tigre, né, todos esses animais mais selvagens, em sua maioria estavam dormindo, boa parte do tempo. Ursos, né? Então, o frio, não é? A calmaria do mundo. Imagina, o mundo está em silêncio, porque todo mundo morreu, está frio. Tem 3 compartimentos foram feitos na arca. O primeiro compartimento, onde estavam os animais, está abaixo do nível da água, então isso faz com que a temperatura fique diferente. Então, cabia em todo mundo. Aquele elefante que você viu é um elefante em tamanho natural, então daria para botar um casal de elefante tranquilo ali, mas ainda acredito que era um elefante menorzinho, para que ele tivesse mais tempo de vida e pudesse procriar mais, tá? O professor nunca tinha pensado nisso. Tudo bem, não tem problema não, a gente está aqui para ver isso junto. Muita informação, né? Uma coisa interessante que eu coloquei aqui, que boa parte dos pensamentos antigos falam sobre um grande cataclisma que houve no mundo, né? Cataclisma que houve no mundo. Isso aqui são os sumérios. Esse é Ustanapistim, o nome desse cidadão aí. A Suméria tem uma tradição de que um homem realmente escapou com sua família dentro de um barco, onde ele guardou os animais. Ustanapistim. Depois você pode pesquisar sobre ele. Sobre o dilúvio ser local ou universal, que a gente chama global, né? A gente pode dizer que sim. Esse é o mamute na Sibéria. Olha o tamanho dele. Isso aqui não é IA, não, tá? Isso aqui é real. Isso é uma foto. Olha o tamanho do ser humano para o mamute que foi encontrado. Ele foi encontrado todo congelado na Sibéria. E o mais absurdo de tudo, na boca dele existia comida. Então, o dilúvio, quando veio na hora que ele estava comendo. Ele nem terminou de comer, ele foi automaticamente congelado. Não sei se perceberam, mas no texto, quando fala do dilúvio, diz que Deus abriu os abismos. Então, não foi só chuva, não. O dilúvio foi água vinda de baixo e água vinda de cima. E como isso foi geral, não é? Pegou todo mundo, inclusive o mamutezinho aí na Sibéria. E a gente tem uma enorme quantidade de fósseis que comprovam que houve realmente uma catástrofe tão absurda que foi encontrado até peixe, rastros de peixe, né? Em montanhas. Como é que faz para um peixe subir uma montanha? A não ser que o nível da água tenha subido muito, né? Também se explica daqui a deriva dos continentes. Não sei se sabem, mas dá para calcular, né? De acordo com o ano, todos os anos ele se afasta um pouquinho. Depois procura saber quantos anos dá ele retornando. Próximo a 6.000 anos. Mais ou menos o que a Bíblia diz. A Bíblia é fantástica, minha gente. Eu sou apaixonado por esse livro. É um livro maravilhoso. Então, sim, foi global, tá? Pegou todo mundo mesmo. Terminamos Gênesis, vamos para o Novo Testamento. Eu vou ser bem rápido agora. Até porque não tem muita coisa que falar, porque o Novo Testamento é mais fácil. O Novo Testamento começa com Mateus,
principalmente para apresentar Jesus como filho de Davi, tá? 16 de Mateus é a frase de Pedro, né? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas é interessante como ele está organizado. Você tem o fim do Antigo Testamento com Malaquias e o início de uma nova jornada com Mateus. A linguagem é a mesma. A cultura faz 400 anos que Deus não fala, entre Malaquias e Mateus. Há um hiato de tempo de 400 anos. Mas quando Mateus volta a falar, embora ele esteja falando aramaico, né? Provavelmente foi o único livro escrito em aramaico. Provavelmente foi o único livro escrito em aramaico. Que é a língua do judeu pós-exílio. E ele termina falando da mesma maneira que Malaquias falava. Né? Não só o vocabulário, mas preservando questões litúrgicas, questões de culto. Né? Mateus é um evangelho para os judeus. A gente vai ver isso com calma. Então, é o evangelho de Jesus, segundo Mateus, possui um tema. O tema central é Jesus, o Messias e Rei. São 28 capítulos. E foi escrito por volta do ano 60 ao ano 70 depois de Cristo, tá? Então, provavelmente aí 35 anos, quase 40 anos depois da morte de Jesus. No grego, né, kata matahaion, conforme Mateus, né? É assim que é chamado o termo, né? Kata matahaion, conforme Mateus. Evangelion, Boas Novas, vai apresentar o Senhor Jesus conforme a visão de um dos seus discípulos, chamado Mateus. E eu coloquei um pouquinho sobre ele aqui, porque eu acho que a gente precisa conhecer o personagem que escreve o livro. Né? Tratei lá sobre Moisés, aqui estou tratando agora sobre Mateus. Mateus era um dos 12, conforme Lucas 6 e 15. Era um ex-coletor de impostos, conforme ele mesmo diz. Né? Ele sabia o que era ser desprezado. Seu nome era Levi, quem diz isso é Marcos, capítulo 2, verso 14. E o seu chamado é surpreendente. Ele mesmo diz, que Jesus passou por ele e disse: Mateus, segue-me. Ele, deixando tudo, o seguia. Ele estava contando dinheiro, como vocês estão vendo aí, quando Jesus chegou e levou ele. A nacionalidade dele é judaica, a gente não tem dúvida disso, né? É o que mais trata de profecias. Ele cita 60 profecias do Antigo Testamento no seu livro, a gente vai ver isso. É o que mais fala em dinheiro, e aí explica, né? Eu tirei isso da enciclopédia da Bíblia. Ele trata de dinheiro mais do que todos os outros evangelhos. Fala sobre isso 12 vezes, né? Em Mateus, Cristo é apresentado como filho de Davi, o rei dos judeus, e tudo em suas narrativas gira em torno dessa verdade. Isso explica porque o primeiro evangelho começa com a apresentação da genealogia real de Cristo, e porque no segundo capítulo se faz menção das viagens dos sábios do Oriente que chegaram a Jerusalém, perguntando onde está o recém-nascido rei dos judeus. E porque nos capítulos 5, 6 e 7 temos aquilo que é conhecido como o Sermão do Monte, mas que é na realidade o manifesto do rei, contendo uma enunciação das leis do seu reinado. Então, nós temos o nascimento do rei, nós temos a fuga e o retorno do rei, depois o ministério do profeta que vai anunciar a chegada do rei e a chegada do rei em si. Mateus é o único dos 4 evangelistas que apresenta Cristo numa relação oficial, caso pública, ou seja, como Messias e rei de Israel. Mateus sempre olhou para Jesus como rei, não é? Ele trata no seu evangelho Jesus como rei. Ele era um coletor de impostos e ele era um servo de Roma. Então ele conhecia o rei César. Mas agora ele está apresentando um outro rei, que é Cristo. Jesus escolheu Mateus exatamente por isso, para que ele apresentasse ele como rei. Isso é lindo, minha gente. Isso é lindo. Então Mateus apresenta Jesus como rei, apresenta Jesus como um mestre, e aí ele vai colocar Jesus num lugar mais alto do que o próprio Moisés, e vai dizer que Jesus é o Emanuel prometido em Isaías. Então, ele não é só o descendente de Davi, ele é o descendente de Davi. Ele não é só o mestre, ele é o mestre. É aquele que Moisés profetizou, que ele viria e as pessoas ouviriam ele. Ele não é somente um profeta, ele é o próprio Deus falando com a gente, né? Emanuel, Deus conosco. Isso é maravilhoso. O Brodus,
nesse livraço, deixa eu voltar aqui, ele diz assim: Mateus procura traçar o perfil de Jesus como Messias prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Brodus afirma em Mateus há 10 textos provas no Antigo Testamento que apontam para a vinda de Cristo, seu ministério e sofrimento. Então aí os versos. Essas passagens geralmente começam com um chavão, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Além dessas 10, tem mais 50, são 60 no total. Também é o mais judaico de todos os evangelhos, né? Ele se apoia na revelação e promessas do Antigo Testamento para comprovar que Jesus era o Messias. Então, tudo que acontece com Jesus acontece para que se cumprisse uma palavra do Antigo Testamento. Faz a linhagem de Jesus retroceder até Abraão, declara repetidas vezes que Jesus é o filho de Davi, está aí a quantidade de vezes, é só você confirmar. Você já leu o capítulo 1, logo no início, né? Filho de Davi, filho de Abraão. Por que primeiro filho de Davi? Para mostrar de onde ele está vindo, ele é da linhagem real. Usa a preferência ao término do céu no lugar do reino de Deus, né? Deus tem problema com o pentagrama. Faz referência a costumes judaicos sem explicar nada. Então, vai falando e não se preocupa em explicar aquilo, diferente de Lucas e Marcos, que tentam explicar, né? Quando Jesus fala alguma coisa em um outro idioma ou no aramaico, eles vão e trazem a tradução. Mateus não se preocupa com isso. E Mateus mostra que Jesus é maior do que o templo e as instruções judaicas. As três maiores concessões do judaísmo, a esperança messiânica, o templo de Jerusalém e a lei mosaica, cumprem-se plenamente em Jesus. Por isso, reiteramos, Mateus escreveu para os judeus. Então, quando você lê Mateus, pense, eu estou lendo um livro que foi escrito para judeus. Ok? Essa é uma divisão simples do Evangelho. Do capítulo 1 ao 4, verso 11, você tem a vinda do Messias e seu preparo para o ministério. Do capítulo 4 ao 7, o ministério do Messias em palavras e ação. Do capítulo 7 até o capítulo 20, não é? Ali é 17 em cima, tá? Deixa eu já corrigir agora. Para a gente não ter dificuldade quando vocês forem estudar. Então vamos lá. Do capítulo 4, dos versos 12 até o capítulo 17, versículo 21, você tem o ministério do Messias em palavras e ação. Do capítulo 17, verso 22, até o capítulo 20, o verso 34, você tem as instruções dos discípulos pelo Messias que ele vai para a cruz. E do capítulo 21, verso 1 até o capítulo 28 e 20, os últimos eventos do ministério do Messias, que inclui sua traição, morte, ressurreição e ascensão. Então, de forma simples, está aqui. De forma mais panorâmica, nós temos como Jesus nasceu, o lugar do seu nascimento, o seu regresso do Egito, a sua residência em Nazaré, não é? Lembrando, estou mostrando aqui como Mateus apresenta o Jesus que cumpre as profecias e a divisão dentro do livro. Como aquele para o qual está predito um precursor, capítulo 3, que vocês já leram. O território principal do seu ministério, capítulo 4, que vocês também leram. E a partir daqui vocês não leram, né? Ministério de cura, sua missão como servo de Deus, os seus ensinos por parábolas, a sua entrada triunfal em Jerusalém, sua prisão, condenação e morte. E aí, o que é que vocês leram essa semana? A genealogia do Messias, o nascimento do Messias, o precursor do Messias e a vitória do Messias no deserto. Vamos às questões que foram levantadas. Por que o Novo Testamento inicia com genealogia? Inicia com genealogia porque é um livro escrito para judeus. Então, já temos a resposta aqui, já foi dito também na aula. Porque Mateus usa sempre a frase para que se cumprisse a palavra do Senhor por meio do profeta, para confirmar que Jesus é quem os profetas dizem ser. Então, do capítulo 1 ao 4, aparece pelo menos 6 ou 7 vezes, né, essa frase, para que se cumprisse a palavra do Senhor pelo profeta que diz, para que se... Inclusive, quando... Vamos ler esse texto aqui? Quando os reis magos chegam e perguntam, né? Olha, o Messias nasceu. Capítulo 2 de Mateus. Está dando uma hora de aula. Vamos terminar. Verso 5, 2 e 5. Eles disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Então, o rei
o rei Herodes, ele consulta os sacerdotes e pergunta, ó, de onde vem o Messias? Aí eles abrem Miqueias e dizem, está escrito que ele vai nascer em Belém. E Jesus já tinha nascido fazia 2 anos. Como é que a gente sabe disso? Pela matança dos pequenos. Então, a ideia de presépio está errada. O presépio, quando tem os pastores, Maria no estábulo, os reis. Não, não. Aquilo não aconteceu, não, tá? Aquilo aconteceu bem depois. Quando os magos do Oriente vieram, os estudantes de estrelas, não é, que pegaram as profecias de Daniel, isso é maravilhoso. Daniel conseguiu deixar uma marca no reinado persa, né? Eles guardaram aquela mensagem quando viram a estrela, disse o Messias nasceu. Nós vamos lá. E quando chegaram, já fazia 2 anos que o menino tinha nascido. Por isso que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Olha o detalhezinho, não é? Jesus já tinha 2 anos. Isso é extraordinário. Vamos à próxima. Maria também era da tribo de Judá? Sim. Os judeus só casam com pessoas da sua tribo. E por isso ela é levada também para o censo. Porque o mais coerente era deixar uma mulher que está grávida no meio dos seus parentes. Mas José prefere levar. Sei também que envolve para proteger a sua honra, não é? Mas que ela era judia, a gente não tem dúvida, né? Ela desce com ele para o censo. Sobre a vitória de Jesus na tentação, porque ele apenas usa versículos. Interessante isso, né? E eu trouxe os versículos, né? Deuteronômio 8:3, Deuteronômio 6:16 e Deuteronômio 6:13. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É o que Jesus diz na primeira tentação. Na segunda, ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus, Deuteronômio 6:16. E Deuteronômio 6:13, ao Senhor teu Deus adorarás, só ele servirás. Isso quer dizer que o poder que vence Satanás é a palavra. E eu sei que você está estudando a palavra com tanto afinco e lendo, né, se saboreando com a palavra de Deus, saiba que ela é a sua arma contra as hostes do mal. Terminei agora, quer ver? Livros para entender, livros para entender os livros que estamos lendo. Eu sei que pareceu redundante, né? Mas é livros teológicos para entender os livros bíblicos que a gente está lendo. Então, sobre Mateus, você tem aí o comentário do D.A. Carson e uma introdução aos evangelhos do Craig Blomberg, extraordinário. E o Kidner, eu gosto muito desse comentário, Gênesis, o Kidner. Inclusive, estou usando ele, é a série Cultura Cristã Bíblica, né? Famoso comentário das bolinhas. E o livro do Adalto Lourenço, Gênesis 1 e 2. Usei muito esse livro para a aula de hoje. Chegamos ao fim da nossa aula introdutória. Na próxima semana, nós vamos voltar a estar estudando. A aula será bem menor, né? Acho que 20 minutos no máximo, porque eu só vou responder as dúvidas e comentar o que a gente leu. Hoje eu precisei trazer uma introdução aos 2 livros. Então, quando a gente for estudar Êxodo e Marcos, nós vamos precisar fazer uma introdução a esses livros. Só assim a gente pode compreender a Bíblia. Pessoal, esse projeto não é só para lermos a Bíblia, é para a gente compreender, certo? Então, eu queria muito que você, além de ler, e no final do ano dizer assim, poxa, eu consegui ler. Você dissesse assim, eu consegui ler e entendi muita coisa que eu não tinha entendido. Esse é o objetivo. E eu queria orar por tua vida. A gente está na primeira semana, está uma empolgação muito grande. Nós batemos o teto no grupo, né? A gente está pensando o que é que faz, se cria um grupo novo ou não. Mas nós temos mais de 1.000 pessoas estudando ou lendo a palavra e agora estudando com a gente de forma gratuita, sem pagar nada, simplesmente aprendendo a palavra de Deus. Eu oro para que Deus ajude você e também a mim, principalmente com saúde, para que eu possa concluir esse projeto com vocês. Tá bom? Foi a primeira semana, faltam 52. Espero que a gente consiga, em nome de Jesus. Pai, obrigado por este momento que o Senhor nos concede, de ler a tua palavra e agora meditar juntos naquilo que lemos. Que essa semana, Senhor, seja uma semana abençoada para cada um de nós, que a gente possa continuar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Louvado seja o teu nome para sempre. Que a tua palavra fique fixada em nossa mente e coração,
e que a aula introdutória de hoje sirva de bênção para a vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que eu faça resplandecer o seu rosto sobre ti, ter misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Leiam, corram para concluir a leitura de hoje, durante a semana, e eu espero encontrar vocês na próxima semana aqui, na segunda-feira, a partir por volta das 12 horas, quando a gente deve soltar um vídeo, estudando os outros textos que vocês lerão durante a semana. Forte abraço, orem por mim, eu preciso muito de oração.